Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né, sobre a sociologia no Brasil e no mundo contemporâneo, tá bom? Vamos falar de algumas interpretações da realidade sociopolítica brasileira, tá bom? Eu sou o professor Edson, como já conhecido, né, como vocês já sabem, e vamos falar de sociologia aqui hoje, tá bom? Para a gente iniciar aqui uma breve introdução, né? Que no Brasil a obra de Florestan Fernandes, que a gente já viu lá naquela outra videoaula sobre eita, quase que não sai, sobre a sociologia brasileira. Lembra? Então, naquela aula nós falamos um pouco do Florestan também. Então, essa obra dele tá ligada aí a dois cientistas sociais muito importantes para a sociologia brasileira contemporânea, tá bom? Que é o Fernando Henrique Cardoso e o Otávio Iane, tá bom? Fernando Henrique Cardoso aí ainda está vivo até hoje, mas o Otávio Iane, infelizmente, já não está mais conosco, né? Inclusive, Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República Brasileira, tá bom? Dos anos de 95 até 2003. Então, olha aí, ambos esses pensadores, né, ambos os pensadores se destacaram pela produção intelectual e pela relação que estabeleceram em relação à militância política, porque eles dois estiveram ligados aí a uma reflexão sobre a realidade sociopolítica brasileira, entendeu? Não só sociopolítica, mas também econômica, né? Importante destacar isso aí. Vamos começar então aqui, olha só, pelo Fernando Henrique Cardoso, né? O famoso FHC, tá bom? Como também é conhecido na política brasileira. Formado em Ciências Sociais, então, aí pela Universidade de São Paulo, a famosa USP, né? Foi aí um exilado político durante a ditadura militar, justamente por conta das suas visões, e fundador do Partido Social, do Partido da Social Democracia Brasileira, o famoso PSDB, né? Mas antes de ser fundador deste partido, ele foi militante político ali pelo MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que depois se tornou PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e que hoje, atualmente, em 2020, ele já voltou a ser novamente MDB, tá bom? Então ele atuou bastante como militante nesse partido ali no contexto de reabertura, né, no contexto de anistia da ditadura militar, de reabertura política. Quando ele retorna, ele milita muito ali pelas diretas já, participa de atos públicos, comícios, né, ao lado de muitas outras lideranças políticas e sociais da época. Então ele participa ali de muito desse movimento todo contra a ditadura, tá bom? Junto do MDB. Depois, apenas depois, ele funda o PSDB, né? O Partido dos Chamados Tucanos. Enfim, intelectual também, né? Um intelectual político, um intelectual econômico, sobretudo, né? Ele publicou muitas obras de importância para o Brasil, né? Muitas delas falando sobre desenvolvimento econômico brasileiro, né? Sobre a posição do Brasil no cenário internacional, no cenário da América Latina e por aí vai, né? Uma obra emblemática dele, talvez a mais importante obra que ele tenha produzido aí, Dependência e Desenvolvimento da América Latina, originalmente publicado em 1969. Essa obra é uma obra que vai falar ali sobre os preceitos do desenvolvimentismo empreendido no Brasil, né? E vai falar muito sobre a relação de dependência que o Brasil tem em relação ao o mercado econômico internacional, tá bom? Ele é, claro, aí o autor da chamada teoria da dependência, né? Como tá aí no slide para vocês, né? E essa teoria da dependência, ela ficou bastante conhecida tanto nos meios acadêmicos quanto na vida política, quando o Fernando Henrique apresentou uma interpretação alternativa, né, sobre os mecanismos de formação e reprodução do subdesenvolvimento dos países do chamado Terceiro Mundo, que acabava sendo um conjunto de teses marxistas de caráter não ortodoxo, ou seja, não muito oficial, com algumas mudanças, entendeu? Assim, em outras palavras, o Fernando Henrique Cardoso ele defendia a ideia de que o subdesenvolvimento de alguns países depende da natureza das relações cívicas, das relações civis e políticas entre a maioria da população, entendeu?
basicamente isso que o Fernando Henrique está falando. Depende dessas relações políticas e civis entre ali a maior parte da população com a classe dominante, né? Com as classes dominantes, melhor dizendo. E essas classes, elas determinariam aí a maneira pela qual os países buscam se inserir na divisão internacional da produção econômica, entendeu? Mas quem é essa maior parte? Já que a gente está falando de maior parte da população e classe dominante, então quem é essa maior parte da população? Nada mais, nada menos do que o povo, né, gente? O povo é a maior parte, tá? E é o povo no sentido de categoria de pessoas menos favorecidas economicamente, entendeu? Ou como a gente chama hoje, classe média ou classes baixas, tá bom? Nessa perspectiva que a gente pode destacar que o FHC estava pensando, entendeu? Só que é justamente por isso que o FHC ele vai se distanciar um pouco aí de um dos seus mestres, né? Enquanto ele estava se formando na USP, ele teve aulas com o Florestan Fernandes, olha só. Mas aí, nesse sentido, ele acaba indo na contramão das teorias marxistas, ele acaba afirmando aí que o desenvolvimento depende do protagonismo das elites políticas e empresariais, entendeu? E ao mesmo tempo das multinacionais estrangeiras. Então isso aí seria necessário para ver a dinamização e diversificação tanto da produção quanto das relações sociais entre o povo e os dirigentes, que seriam esses dominantes, né? Então ele se distancia e muito, né? E muito da visão aí, por exemplo, do Florestan Fernandes, tá bom? Como eu falei anteriormente para vocês. Isso aí é uma posição assim bastante não ortodoxa, né? Mas ao mesmo tempo uma visão bastante polêmica, tá bom? Que gera controvérsias aí a respeito da figura do Fernando Henrique Cardoso enquanto um sociólogo ali que seria um sociólogo com visões de esquerda, com visões voltadas à população, mas que na verdade ali falava muito em desenvolvimentismo, tá bom? Mas aí há controvérsias, né? O envolvimento dele no cenário político, né, como ocupando aí o maior cargo, né, eletivo do cenário político brasileiro, também gerou mais controvérsias ainda em relação à teoria e à prática, tá bom? Mas a gente precisa falar também do camarada chamado Otávio Yanni aí, ó. Otávio Yanni também é formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a famosa USP, né? E assim como o Fernando Henrique Cardoso, ele e outros intelectuais, ele foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a CEBRAP, tá bom? E muito por conta dos posicionamentos políticos, né, até bastante radicais, ele foi exilado. Ele foi exilado também, assim como o Fernando Henrique, mas também foi deposto do cargo, foi retirado do cargo dele de professor da USP, tá? E ele só volta em 79. Ele só volta em 79 para o Brasil com a lei da anistia, né, que trouxe aí de volta durante a ditadura os exilados políticos, né? E ele volta então nesse contexto e aí assume o cargo de professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, né, de São Paulo. E aí depois ele vai assumir também o cargo de professor da Unicamp, enfim, tudo mais. Mas aí já dá um espectro pra gente, um panorama, na verdade, dessas atuações dele aí no cenário acadêmico, tá bom? Ele é um intelectual com trabalhos sobre diversos temas da realidade sociopolítica brasileira, né? Como a economia, como classes sociais, né? A gente pode pegar aí economia no Brasil, dilemas vividos pela sociedade brasileira de maneira geral, né? Política, social, econômica, né? Ele fala sobre heranças da escravidão, né? Algumas das obras deles, por exemplo, Metamorfose do Escravo, de 62, Industrialização e Desenvolvimento Social no Brasil, de 63, Política e Revolução Social no Brasil, de 65, Estado e Capitalismo no Brasil, também de 65, O Colapso do Populismo, de 68, que aí já é um trabalho que ele vai falar sobre governos populistas, né? Ele vai falar bastante
sobre essa dinâmica, essa questão do populismo no Brasil, mas não só no Brasil, né, na América Latina, mas sobretudo na sociedade brasileira, tá bom? Porque ele vai falar aí que esse colapso do populismo no Brasil, ele credenciou profundas marcas, né? Credenciou não, ele deixou profundas marcas na história do Brasil, tá? No Brasil e da América Latina também, tá? Para ele, pro Ottaviani, a relação paternalista e os tipos de laços que se estabeleceram entre essas lideranças populistas extremamente carismáticas, né, e a população, essa relação impediu tanto o amadurecimento de uma consciência de classe desse proletariado, desses trabalhadores, né, como também a articulação social necessária para promover essas rupturas com os sistemas tradicionais da dominação política brasileira, né? Então, olha só como ele fala sobre uma diversidade muito grande de temas, né? Mas a gente pode encontrar na obra do Yanni a questão central, como está descrito aqui para vocês no slide, da desigualdade econômica e do racismo, tá bom? Isso aí é uma questão muito importante, né? Em 62 ele publica uma obra chamada Metamorfoses do Escravo, que eu já mencionei anteriormente. E aí ele demonstra que a questão racial revela a ideia de uma fábrica de sociedade, né? Ou seja, assim, as engrenagens de um sistema social baseado na exploração e na segregação estavam presentes na sociedade brasileira e marcando a sociedade brasileira, né? Marcando um dualismo discriminatório, digamos assim, tá? E essa discriminação, o preconceito racial, para o Yanni, não seria produto, não seria uma consequência de uma espécie de choque de civilizações, né? A civilização negra africana com o branco europeu, não seria fruto disso. Mas esse racismo se ancorava nesse processo histórico que se constituiu do mercantilismo ao imperialismo, entendeu? Todo esse processo gerou aspectos do preconceito racial, foi criando, foi estruturando esse preconceito racial, e essa sociedade, ela cresce, ela emerge vinculada a esse preconceito de raça, tá bom? Ao racismo. Então isso aí também é uma coisa que está destacada na obra aí do Otávio Yanni, tá bom? Uma obra de destaque também que a gente pode botar é Raça e Classes Sociais no Brasil, que aí já é uma obra de 1970, tá bom? Essas questões sobre essa articulação aí da sociedade, da economia, né? Como essas questões raciais estão diretamente ligadas à questão das classes no Brasil, isso aí aparece no livro Raça e Classes Sociais no Brasil, tá bom? E muito importante, porque nesse livro ele discute a questão da multiplicidade da formação étnica brasileira e as suas relações com a desigualdade econômica do nosso país. Bom, então o Ottaviani, ele aí é um outro autor também fundamental para a gente entender essa questão da realidade sociopolítica brasileira. Beleza, gente? Então, pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a sociologia no cenário internacional contemporâneo, né? E aí eu trouxe alguns autores aqui para vocês importantes, né? Que também estão ali trabalhados nos livros de vocês, tá bom? Tem aí o Talcott Parsons, de 1902 aí até 1979, seu período de vida. Foi professor de sociologia da Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos, e foi criador da teoria chamada de funcionalismo estrutural. Nessa teoria, né, esse sociólogo estadunidense concebe a sociedade como um conjunto de sistemas que concorrem para o sucesso do funcionamento da totalidade. Por mais que o conceito de ação esteja no centro da proposição de Parsons, né, essa teoria prevê determinações estruturais das condutas humanas, relacionadas sempre a um desses sistemas que configuram a sociedade. Entenderam? Então, esses sistemas, porém, né, não estão fechados, mas abertos e há uma inter-relação
que promove aí trocas sociais intensas e contínuas, né? Como no caso, por exemplo, das relações entre a mídia e a política, por exemplo. A gente vê isso bem claro hoje, né? Como que a mídia ela influencia o curso da política, né? E hoje as mídias sociais também, né? É, isso pra gente é muito importante pra gente entender esse funcionamento, né? Como que, na verdade, essas mídias fazem também parte dessa estrutura, né? Desse funcionalismo. O maior desses sistemas, o maior sistema social, aliás, segundo Parsons, seria o de ação social, no qual há riscos e há, nesse sistema social, né, um sistema da ação social para o Parsons, existem ricos intercâmbios entre os indivíduos, ricas trocas, pronto. Essa é a palavra que eu queria. Intercâmbio também funciona. Entre esses indivíduos. E por quê? Né? Porque esse método de análise é baseado nos sistemas e subsistemas sociais, entendeu? Minantes funcionais. Tudo isso aí, gente, explica um pouco como esse método pode se desenvolver, né? Da seguinte forma, por exemplo, para que um sistema ou subsistema, sei lá, sobreviva, para que se mantenha em harmonia com seu meio social, ele depende da sua capacidade de adaptação e de como ele integra os seus elementos de sustentação desse modelo. Entendeu? Esse intercâmbio, gente, representa justamente o aspecto concreto no qual a gente pode ter acesso empiricamente, né, na prática. E esse sociólogo, Parsons, né, Talcott Parsons, também verificou que cada um desses sistemas tem seus próprios conjuntos de signos e representações, responsáveis aí por produzir a interação, tal como acontece no campo da economia, por exemplo, no caso das relações monetárias, entendeu? As trocas financeiras, elas envolvem, por exemplo, uma linguagem específica e um sistema simbólico próprio, né? Um sistema ali monetário. E o sociólogo postulou aí vários desses intercâmbios entre os diversos subsistemas do sistema social maior, que é a sociedade, tá bom? E ele defende a tese de que os sistemas evoluem cada vez mais em direção a modelos mais eficientes de interação social, tá bom? Isso aí é bastante importante para a gente entender esse funcionalismo estrutural do Parsons, tá? Mas a gente também precisa entender aqui o neofuncionalismo. E esse neofuncionalismo já representa a teoria do Robert Merton, que também é um sociólogo estadunidense, um outro intelectual estadunidense aí, que pode até ser apontado como a principal referência teórica desse neofuncionalismo, tá bom? Porque ao contrário do Parsons, o Merton ele enxergou o comportamento desviante não como um fato de desestabilização do sistema social, mas como um componente funcional que concorre para o bom funcionamento da própria sociedade, entendeu? Segundo ele mesmo, esse desvio de conduta deve ser visto como um produto da própria organização social e não como algo perigoso ao organismo social, não como algo que possa ser danoso, né, que possa desconfigurar esse sistema, esse organismo social. E isso torna disfuncional um sistema ou os aspectos de um sistema, entendeu? É a inadequação às exigências do organismo social, tal como acontece aí com os organismos vivos, por exemplo, né? Quando uma doença ameaça a tua saúde. O Merton ainda acreditava que a vida social tem como fundamento as opções das pessoas como algo socialmente estruturado. Para ele, apesar das limitações, gente, para as alternativas, entre as quais há de os indivíduos poderem escolher a condução de suas ações, há um espaço aí considerável para a criatividade e a autodeterminação, tá bom? Isso aí é importante, diferencia um pouco ali do funcionalismo estrutural do Parsons, nesse sentido, né? E aí a gente tem que olhar também para o Ralph Dahrendorf. Eita, eu nunca consigo falar esse nomezinho direito, né? Mas o Dahrendorf já era um sociólogo alemão, e aí foi responsável pela perspectiva do conflito, tá? A perspectiva do conflito, ela nada mais é do que uma das principais tendências do pensamento sociológico contemporâneo, tá?
A origem dessa perspectiva remonta à sociologia do Marx, né, e a sua crítica diz respeito às consequências da sociedade capitalista. Mas peraí, as produções teóricas dos autores vinculadas a essa perspectiva não se limitaram às considerações do sociólogo e filósofo também, né? Porque o Dahrendorf ele é sociólogo e filósofo ao mesmo tempo, tá? Não que essas coisas sejam separadas também, claro. Mas é importante deixar isso claro aí, tá bom? Mas enfim, essas produções teóricas desses autores, como eu falei, elas não se vinculam apenas a essa perspectiva e não se limita às considerações desse pensador sobre o modo de produção, procurando abarcar aí as dimensões da política e das interações interpessoais, tá? Assim, de um modo mais abrangente, pessoal, a perspectiva do conflito pressupõe que a vida, a vida social, né, seja constituída pela luta e concorrência permanente de grupos e indivíduos que visam a recompensas, como, por exemplo, a distribuição de poder, riqueza e prestígio social. O conteúdo dessas disputas não se limita apenas ao plano econômico, mas, sobretudo, diz respeito às questões raciais, étnicas, de classes sociais e das relações internacionais. Desse modo, pessoal, o conflito social pode ter raízes em muitas e diversas dimensões da vida social. Marx, por exemplo, acreditava que a origem dos conflitos residia na esfera da produção econômica. Ou seja, que os conflitos ocorriam em virtude da distribuição desigual e do controle dos meios de produção. Enquanto Max Weber, né, argumentava que os conflitos não surgem somente na dimensão econômica, mas que outros aspectos sociais também concorrem aí para os desentendimentos sociais, tais como, por exemplo, a raça, a etnia, a religião, entendeu? E outros elementos culturais, tá bom? Mas já o Dahrendorf, né, que está aí citado entre os pensadores que contribuíram para o desenvolvimento dessa perspectiva do conflito, como eu já falei, o conflito social nasce para ele de questões relativas à distribuição do poder entre os indivíduos na sociedade, do conflito entre aqueles que controlam e aqueles que não controlam, especialmente na realidade das organizações de alta complexidade administrativa, como, por exemplo, o caso das burocracias estatais e das empresas de grande porte, né? Enfim, tá, espero que esteja dando para entender, pessoal, mas aproveitem sempre o recurso do vídeo, né, da videoaula, para voltar aí caso você não tenha entendido alguma parte, algum trecho, tá bom? Vamos falar um pouquinho também do Goffman, né? Erving Goffman, que ele na verdade já é canadense, né? E aí responsável pela teoria do interacionismo simbólico, tá bom? Isso é bem importante porque interacionismo simbólico significa aí uma linha sociológica que estuda o modo como os indivíduos em determinada sociedade se apropriam dos símbolos ligados às diversas linguagens, seja verbal, não verbal, enfim, gestual, forma de olhar, enfim, qualquer tipo de expressão, de linguagem daquela sociedade, né? Então ele fala aí como que se apropriam dos símbolos ligados a essas diversas linguagens e os empregam na vida cotidiana, como que se apropriam e utilizam, né? Símbolo aí é entendido como algo que representa uma outra coisa, no dizer aí do Giddens, né? Que é Anthony Giddens, sei lá, que aí já é um outro pensador que traz aí pra gente essa análise, né? Ele diz o seguinte: uma palavra é um símbolo, um gesto, um aceno, por exemplo, é um símbolo, entendeu? Ou seja, qualquer forma de expressão é uma palavra, uma linguagem, tá bom? E a análise desses símbolos não se limita apenas à comunicação estabelecida entre as pessoas, mas também compreende as impressões que cada indivíduo cria de si mesmo, nas diferentes situações sociais aí. O chamado self, por exemplo, pois nós pensamos sobre nós mesmos também por meio das palavras, dos símbolos que são partilhados na vida em sociedade. Um exemplo disso, por exemplo, são as redes sociais que nós utilizamos.
quando publicamos como estamos nos sentindo, o que estamos vivendo, o que estamos fazendo, o que estamos comendo, né? É quase que um diário ali, né? Um diário que vai botar ali um pouco de você através da comunicação, da linguagem visível ali para outras pessoas, né? Para se interrelacionar com outras pessoas, tá bom? Até mesmo as selfies, né? Chamadas selfies. Você mesmo fazendo um retrato, um chamado autorretrato, né? Porque o que a gente chama hoje de selfie, né? Em termos fotográficos, a gente chamava antigamente de autorretrato, tá bom? Enfim. E ainda continuando no cenário internacional, precisamos falar do grande, maravilhoso, sinistro, brabo demais Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu aí é um sociólogo que eu particularmente gosto muito, né? Um sociólogo francês que foi consagrado aí como um dos sociólogos mais influentes do século XX. Brabo! Ele destacou-se aí nas áreas da análise sociológica e educação e cultura, né? Eu já li muita obra dele, por exemplo, gosto muito desse camarada. Mas vou trazer uma coisa muito sintética aqui para vocês sobre ele também, né? Não é nada aprofundado, mas quem quiser se aprofundar sobre o Bourdieu, tamo junto, é só falar comigo que eu vou fornecer muito mais coisa para vocês sobre ele. Mas o Bourdieu, essencialmente aqui pra gente, ele é criador do conceito de capital cultural, tá bom? E o que é o conceito de capital cultural, né? Dentro desse conceito, Bourdieu compreendia o conjunto de conhecimentos que os indivíduos adquirem ao longo da vida e aplicam também nas diversas situações e desafios do cotidiano social, tá bom? Isso implica aí na aquisição das capacidades de comunicação e de níveis cognitivos, né, de compreensão da realidade, enfim, de ação, né, também entre outros indivíduos de interação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? A habilidade de saber se expressar, né, de escrever bem, né, de falar bem, né? Essa habilidade, ela pode ser entendida como um capital cultural, né? A habilidade de conhecer muitos países, muitas regiões, ter um conhecimento geográfico muito mais amplo, é um capital cultural, entendeu? Então, conhecer muitos idiomas, né, falar muitos idiomas, é um capital cultural. Enfim, eu poderia aqui ficar dando 1000 exemplos sobre o que é capital cultural para vocês entenderem, mas eu acho que já deu para compreender, certo? A questão é que o Bourdieu não vai só definir o que é o capital cultural, ele vai trabalhar com esse conceito de capital cultural para entender a diferença que está a diferença sociopolítica que está nas realidades sociais mundo adentro, né? Assim, ele vai falar sobre a distribuição desigual do capital cultural na sociedade. E que essa distribuição desigual implica em um desnível entre aqueles portadores desse recurso, desse capital cultural, e os indivíduos que não possuem esse capital cultural, né? E isso aí acaba por ficar em desvantagem, né? Por deixar em desvantagem essa população que não possui esse capital cultural, gerando uma desigualdade, né? Quem tem capital cultural está num nível acima daqueles que não têm o determinado capital cultural, tá? Não é o Bourdieu que define isso, ele define o que é capital cultural, mas ele percebe que não existe uma distribuição igualitária de capital cultural, que isso é desigual e isso amplia, isso acirra desigualdades no mundo, tá bom? Nas sociedades. Isso é importantíssimo, tá bom? Importantíssimo, porque o Bourdieu, perdão, o Bourdieu, ele referiu-se a esse fato como um processo de privação cultural, né, ao qual estão submetidos aí muitos e muitos e muitos grupos étnicos e socioeconômicos subalternos, né? Por exemplo, é muito mais comum que você veja as classes sociais dominantes frequentarem teatros, irem ao teatro municipal, assistirem uma ópera, né, frequentarem aí festas em iates luxuosos e tudo mais, e você vê a população que não é rica, uma população subalternizada pelas condições sociais,
né, por essa ausência de capital cultural, ela não frequentar essas festas dos iates, ela não ir a esses, fazer essas tantas viagens, não ir a esses teatros luxuosos, não ouvir ópera, mas trocar ópera pelo baile funk, enfim, é muito comum. Por quê? Porque eles não têm esse capital cultural, entendeu? Então, capital cultural seria o que diferencia, né, essas camadas sociais, né? O que diferencia, por exemplo, quem tem o conhecimento erudito de quem tem o conhecimento popular, tá bom? Então, isso é muito importante na tese bourdiana, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? A filosofia, a sociologia, na verdade, do Bourdieu, ela vai ficar conhecida como uma sociologia relacional, tá bom? Porque ele busca combinar aí os aspectos do objetivismo com os da fenomenologia, né? Ele se dedica à superação do dilema do indivíduo versus sociedade, né? Não seria indivíduo versus sociedade, mas ali é uma coisa mais dinâmica, certo? Que vai possibilitar ali uma inter-relação entre esses dois grupos. Beleza? Tá tranquilo? Tá dando para entender isso aí, pessoal? O Bourdieu, ele entende aí a família, a escola e a mídia como instâncias, né, como instituições de inserção dos indivíduos no mundo, né? Essas instâncias mantêm entre si uma relação conflituosa, difícil, né, de dependência recíproca. Não são estruturas inertes, coisificadas ou metafísicas que se sobrepõem à vontade das pessoas, mas instituições dinâmicas modeladas por uma relação dialética, ou seja, de mão dupla, entre esses sistemas sociais. Forma pessoas e é formada por pessoas, né? Para o Bourdieu, assim como os indivíduos são socializados com base nessa dinâmica simbólica dessas instâncias, há também uma via de mão dupla, como eu falei anteriormente, que diz que esses sujeitos sociais também contribuem para a formação dos sistemas simbólicos. Ou seja, ao passo que a mídia, ou que a família, ou até mesmo a escola formam os indivíduos na sociedade, a relação entre esses indivíduos, né, a dinâmica entre eles, é que vai também dar forma a essa própria sociedade. Deu para entender? É uma via de mão dupla, entendeu? São instâncias que formam e são formadas também. Show de bola, galera? Beleza? Tranquilo? Lembra sempre que se não entendeu alguma parte do nosso contexto, do nosso conteúdo aqui da videoaula, não deixa de voltar no vídeo e rever alguma parte, é importantíssimo, tá? Procurem a mim ou aos seus professores também. No mais, eu desejo bons estudos, tá bom? Eu sou o professor Edson Damasceno, tá bom? Esse vídeo que vocês estão assistindo estão aqui no meu canal do YouTube e no Instagram. Quem não curtiu ainda, curte. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Segue lá no meu Instagram, tá bom? Ambos estão como professor Edson Damasceno, você me encontra muito fácil, tá bom? E compartilha, cara. Se você tem um colega que tá estudando isso aí também, compartilha pro teu colega, tá bom? Dá essa força porque eu tô tentando desenvolver o meu canalzinho aqui também, tá bom? Embora o teor desse vídeo seja um teor pedagógico, ele está no meu canal do YouTube, que é um canal pedagógico que eu tô tentando desenvolver. Então me dê essa forcinha aí, galera. Bons estudos, tamo junto. Beijo nos corações.